Um homem estava doente há 38 anos, preso em sua limitação, sem ninguém para ajudá-lo. Mas então ele encontra Jesus, que lhe faz uma pergunta poderosa: queres ficar curado? Esse evangelho nos faz pensar quantas vezes ficamos paralisados esperando uma solução sem perceber que a cura pode estar na nossa fé e na nossa decisão de seguir em frente. Para a gente refletir sobre isso, recebo hoje aqui no nosso estúdio o Padre Jadeilson Santos, missionário redentorista. Padre, bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe, Wilke. Bom dia a todos que também nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Pode ficar à vontade aí, Padre, para a gente começar a nossa conversa. Antes disso, vou servir aqui o café para a gente começar bem aqui a nossa manhã. Você aí de casa, faça a mesma coisa. Vá lá, pegue seu cafezinho para que a gente possa pensar aqui em como a gente coloca, o evangelho dessa terça-feira na prática. Evangelho que nos apresenta um homem que estava doente há 38 anos, sem ninguém para ajudá-lo a chegar até a piscina de Betesda. Mas Jesus se aproxima e faz uma pergunta simples, mas profunda: queres ficar curado? Ele não diz para o homem se jogar na água ou esperar ajuda, apenas dá um comando para ele: levanta-te, pega a tua cama e anda. E quantas vezes nós ficamos presos em nossas dificuldades, esperando que algo aconteça, enquanto Jesus nos chama a dar o primeiro passo. Eu quero que o Senhor nos ajude a entender, Padre, o que esse evangelho nos faz pensar sobre a fé e a ação. Wilke, é interessante que o evangelho de hoje ele tem uma riqueza simbólica gigante, Primeiro, é esse elemento da água. A água como sinal do nosso batismo, como sinal da renovação, da purificação. Então, é importante esse elemento da água, porque o tempo quaresmal é um tempo de voltarmos à nossa vocação primeira, que é a vocação de batizados. Então, a água lava, purifica e renova. Hoje nós temos esse episódio do homem que está ali há muitos anos, enfermo e querendo ser curado. Nós também temos as nossas paralisias, nossas enfermidades. E é interessante o que você fala, porque muitas vezes nós deixamos que o outro tome a decisão por nós. Só que muitas vezes somos nós que precisamos tomar a decisão. Eu quero ser curado. E levantar. Levantar do comodismo, muitas vezes do desânimo, da falta de esperança, de perspectiva de vida. E levantar. Levantar, tomar a sua cama, tomar a sua condição humana, a sua condição de pecador e dizer: não, eu não quero ficar preso a isso. Eu quero me levantar. E é interessante, eu dizia na homilia de hoje, a atitude de Jesus. Imaginemos nós, ali estava uma grande multidão. Existiam inúmeras pessoas. E Jesus, ele tem um olhar especial para cada um de nós. Ele sabe das nossas enfermidades. Ele sabe dos nossos pecados. Ele sabe das nossas fraquezas. E ele olha para isso. Mas qual é o olhar de Jesus? É o olhar daquele que quer salvar. É o olhar daquele que vai redimir a nossa humanidade. É isso que acontece todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus. Perfeito. Mas por que Jesus pergunta para esse homem se ele quer ser curado? Porque Deus sempre quer a nossa colaboração. Veja, Jesus poderia muito bem curar de imediato aquele homem. Mas em diversas outras passagens, nós vamos ouvir de Jesus: foi a tua fé. É a nossa fé alimentada a cada dia em Jesus Cristo. É a nossa decisão em segui-lo que vai salvando, curando, redimindo a nossa vida. Jesus é o caminho. Ele é o caminho que nos ajuda a tomar a decisão, a fazer as escolhas corretas, a levantar. Muitas vezes nós queremos ficar ali, parados, estáticos. E Jesus diz: não, levanta-te, levanta e anda. Então é uma decisão. É uma decisão. A gente escolhe ficar no comodismo, ficar como está, e pode escolher também se movimentar. Eu queria entender um pouco melhor o que significa esse levantar-se na perspectiva da fé. O tempo da Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa. Então,
A atitude de estar de pé é a atitude daquele que ressuscita. Então, é a atitude de sair do pecado para acolher a misericórdia de Deus que nos dá a vida nova. Tanto é que a nossa postura, né, no domingo, nós nem deveríamos nos ajoelhar, porque o domingo é o dia do ressuscitado, é o dia de estar de pé. Né? Então, é muito simbólico isso, né? Levanta-te, eu te dou uma nova vida. E é isso que nós vamos celebrar na Páscoa. Só que a Quaresma não é esse tempo onde nós vamos deixando de lado aquilo que nos paralisa, ou seja, os nossos pecados, aquilo que nos faz estar sentados, estáticos, acomodados, a nos levantar com novas atitudes. Por isso que a meditação diária do Evangelho é muito importante e nos permitir também questionar, hoje, o que é que me paralisa? O que é que me faz estar sentado diante dos desafios, dos problemas da minha vida? E Jesus vai dizer, levanta-te. Você quer ser curado? Quem quer ser curado precisa levantar, precisa ter coragem para enfrentar a vida e não ficar sentado esperando que a solução caia do céu. E é engraçado que Jesus, nesse evangelho, ele nos convida a tomar uma atitude, de fato. Porque ele vai dizer, levanta-te e anda. Ele não fala, você está curado, pode ficar aí sentado. Não, ele quer justamente uma ação de nós. É como se quisesse que a gente tomasse posse ali da nossa vida e seguisse adiante. E é sempre assim, Wilker. É sempre Deus, até em tudo. Deus quis precisar, não é que ele precisa, porque ele poderia fazer tudo sozinho. Ele escolheu. Né? Mas ele quis precisar, ele quer precisar do ser humano. Um exemplo claro disso é no mistério da encarnação. Ele poderia enviar o seu filho de forma extraordinária, mas ele quis precisar da nossa humanidade e escolheu Maria, escolheu José, escolheu uma família para que o seu filho pudesse vir ao mundo. Isso acontece em toda a história, né? E hoje também. Já pensou se Jesus decidisse a nossa vida assim? Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio? Então, ele nos dá essa autonomia. Levanta-te. Ele poderia muito bem pegar na mão da pessoa e levantar ela. Não, mas ele diz, levanta-te. Então, ele nos dá a graça, ele nos dá o poder, mas a escolha é nossa. Perfeito. E também nos ensina como agir como humano que somos, né? Porque esse personagem aqui, ele nos diz, ele seguiu o comando de Jesus. Então, Jesus falou, levanta-te, homem, e anda, e ele com fé seguiu aquilo que Jesus tinha dito para ele e percebeu que a fé dele foi o que curou. Então, isso também nos diz muito, né? Que a gente precisa confiar naquilo que Jesus está nos dizendo. Exatamente. E é interessante que, na perspectiva de Jesus, quem é Jesus? É aquele que vem salvar, é o Deus que salva. E enquanto Jesus está preocupado em salvar aquele que está doente, perceba que Jesus tem um olhar atento para aqueles que estão doentes. Ele diz, eu vim para quem está doente, eu vim para curar eles. Enquanto Jesus está preocupado, atencioso, voltando o seu olhar, a sua atenção para essas pessoas, os fariseus e os mestres da lei estão ali obcecados no cumprimento da lei. Mas aí a pergunta que nós precisamos nos fazer é essa, mas que lei é essa que não está preocupada com a vida, com a salvação do irmão? Então, isso precisa refletir também na nossa vida. Às vezes nós ficamos como que obcecados no cumprimento de leis, que não nos leva a uma vivência efetiva da lei. Então, Jesus aqui, ele sobrepõe, acima da lei está a vida. Isso é muito importante para a leitura. Não é que ele nos convida a desobedecer a lei, mas a compreender, né? A pôr espírito sobre a lei, né? Porque a lei em si é morta, ela é uma letra, ela é letra. Mas Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus põe o espírito, ele põe a vida sobre a lei. E é isso que nós precisamos fazer.
Muito bem. E como que a gente traz para o contexto de hoje esse aprisionamento nos problemas, nas dificuldades? Se a gente for contextualizar hoje, em 2025, como que a gente está preso nas nossas próprias limitações? Como que isso se manifesta hoje? Wilke, o Evangelho de hoje nos diz que esse homem estava doente há muitos anos, 48 anos. Muitas vezes nós dizemos assim: eu sou pecador, eu tenho esse pecado, não consigo me livrar, já tenho muito tempo, eu vou, confesso, mas permaneço no mesmo pecado. E aí gera em nós um comodismo. E ali a gente fica sentado, acomodado, nessa condição de pecadora, preso a esse pecado e não queremos levantar. Eu acho que a palavra de Deus hoje diz para você isso. Não se acomode com o pecado. Levante. Tome a sua cama. Você quer ser curado? Não é sentado ali acomodado que você vai mudar de vida, não. É assumindo essa fragilidade e dizendo: Senhor, cura-me. Senhor, eu quero ser curado. O senhor mencionou aí a confissão, de que forma que esse sacramento pode nos ajudar e qual que é a importância dele, especialmente agora, nesse momento que estamos nos preparando para a Páscoa. Eu digo que, trazendo a simbologia do Evangelho de hoje, eu digo que o sacramento da confissão é essa piscina. É essa piscina que nós nos aproximamos, é esse rio de água viva que nós nos aproximamos para ser lavado, purificado, renovado e sair cheio de vida. A confissão é esse momento onde nós nos aproximamos deste rio de água viva, desta grande fonte de misericórdia, que é Jesus, para sermos renovados. Eu sempre faço uma analogia. Nós regularmente precisamos fazer exame de sangue, precisamos ir ao médico, ir ao dentista, né? Quem tem automóvel precisa levar o carro para fazer uma revisão, não é isso? Do ponto de vista espiritual, a confissão é esse momento da revisão da saúde, não física, mas da saúde espiritual. É o momento de ir lá, diante de Jesus, o médico dos médicos, para dizer: Senhor, eu estou doente, eu estou enfermo, eu quero ser curado. E tem uma quantidade de vezes que eu devo confessar por ano ou não? A igreja pede que nós nos confessemos pelo menos uma vez ao ano. No mínimo? No mínimo. E tem uma época específica para isso? Justamente agora na Quaresma, né? Que é esse tempo de conversão e preparação para a Páscoa. Mas a sua consciência, Wilke, é quem vai dizer da necessidade de você ir nessa piscina e de ser curado. Não sou eu que vou dizer para você. É o que estamos falando aqui hoje, né? De levantar, pegar Exatamente. a cama e andar. É você que tem, a partir da sua consciência, né, do que você fez, das suas feridas, dos seus pecados, e dizer: não, eu preciso ir até essa piscina, eu preciso ser curado, eu preciso ser purificado. Perfeito. Então, o que nos convida hoje aqui esse evangelho é a tomar uma atitude. Podemos resumir dessa forma, né? E tomar essa atitude pode, talvez, o primeiro passo ser buscar a confissão, especialmente agora nesse período. Estamos nos preparando aí para a Páscoa. Exatamente. E do ponto de vista prático, às vezes as pessoas têm uma dificuldade. Eu não vou me confessar com o padre. Né? Tem muita gente que tem essa dificuldade. Eu tenho confissão comunitária, eu vou porque... Gente, o padre está ali como um instrumento de Deus. É Deus que está, né, na pessoa do padre, é Deus que está ali para te acolher. Né? Ele se utiliza de nós, seres humanos, para poder possibilitar ao outro este encontro simbólico, ritual e de renovação da nossa vida. E tem um trecho desse evangelho também que a gente não pode ignorar, que Jesus vai e diz para ele não pecar mais. Então é isso, a gente muda a atitude, procura melhorar e não se conforma com o pecado também, né? Não volte a pecar. Exatamente, é o que Jesus nos conduz à vida. Então, quando a gente passa por essa porta da reconciliação, quando somos lavados, não dá mais para voltar. Então, é seguir em frente, é continuar de pé, é não voltar a cair. Perfeito. Gostei bastante dessa nossa reflexão de hoje, esse início aqui do nosso café da manhã, mas agora eu quero mudar de assunto
Não dá para a gente não tratar desse tema com o padre Jadeilson. O padre já sabe tudo sobre sino. Foi para a Polônia, quero saber como é que foi essa viagem lá. A gente acompanhou um pouco por aqui, né? Exatamente. Wilke, foi uma viagem assim incrível. De fato, estar lá representando a nossa família de amor, de fato foi uma oportunidade dada por Deus de ter chegado próximo ali ao sino. O sino é um símbolo da fé e da devoção do povo de Trindade, né? A missão do sino na história da igreja é sempre comunicar algo. E aí nós precisamos nos perguntar, estamos vivendo o ano da esperança, 185 anos de devoção ao Pai Eterno. O que é que o sino Vox Patris tem a comunicar à nossa família de amor, a cada um de nós? Então, estar ali naquele momento, diante do sino, né, que recebe essa missão de ser um peregrino, né, ele será um peregrino entre nós. Então, foi de fato uma experiência fantástica, conhecer também a cultura de um outro país. Eu não conhecia a Polônia, então estar ali conhecendo a religiosidade, a Polônia, que é o país do Papa São João Paulo II, tive a oportunidade de ir lá no santuário dele e de fato foi uma experiência marcante, né? Lá no santuário, para quem não conhece, está as vestes que o Papa São João Paulo II usava quando ele sofreu aquele atentado. Então lá tem a veste com as manchas de sangue. E estar ali foi muito, muito marcante, porque quantas vezes, né, nós também somos atingidos, feridos, mas a confiança na misericórdia de Deus, ela precisa nos dar essa capacidade. Quando o Papa foi até, né, a cadeia e perdoou ali a pessoa, né, que atingiu, que atirou dele, nos deu um grande exemplo, né? E aquelas marcas ali, elas permanecem, né? Elas permanecem. Mas o perdão que ele ofereceu transformou vidas, né? Não somente a vida daquele homem que fez aquilo com ele, mas também da nossa vida, de cada um de nós que olha para aquele testemunho e também diz, eu preciso ser diferente, embora esteja ali com aquelas manchas também. Que lição, né? Que ele nos deixa, entre várias outras. Agora, eu fiquei daqui vendo na mesma perspectiva que o pessoal da família de amor, né? Como telespectador. Não conheço o sino pessoalmente, apenas por vídeo, apenas por telas. O senhor já esteve lá e viu pessoalmente. Quero saber qual foi a sensação, o que o senhor sentiu aí quando o senhor chegou perto do Vox Patris, talvez tocou nele. É grande demais. A minha pergunta é, meu Deus, como é que esse sino vai ficar pendurado tocando? Porque de fato é gigante, né? Olha o sino lá, Vox Patris. O momento que tiraram ali a cobertura dele. É gigante, de fato. E claro, ele não está com o badalo, né? O badalo isso dele, que eu ia perguntar. Então ele não badalou ainda? Não, ele não badalou. O badalo dele estava dentro lá da fábrica. Mas os outros dois sinos, o São João e o São Lucas, eles já estavam suspensos e com badalo. E aí a gente tinha a oportunidade de pegar assim no badalo e puxar para tocar, né? Mas mesmo assim era um peso gigante, né? Enorme. Aí tá imagens, né, momentos depois que aconteceu a cerimônia de envio. Aí também o translado, né, que aconteceu na segunda-feira, no período da noite, onde o sino foi conduzido da fábrica, na cidade de Rudotov, até o porto de Gdansk. Ele está a 30 minutos do porto de Gdansk, passando por alguns procedimentos, para que no dia 8 de abril ele seja, então, levado para o navio e embarcado, de fato, para o Brasil. E a gente está acompanhando tudo por aqui. Aí aqui no Brasil vai ser mais ou menos esse mesmo processo aí para ele vir para cá, num caminhão semelhante a isso. Os sinos, São Lucas e São João, e as estruturas, eles já vão vir direto de Santos para Trindade. Eles não vão fazer o percurso, a peregrinação com o sino. Eles vão vir direto para já começar, tá vendo ali naquela lateral, onde tem as estruturas que vão servir como cavaletes para o sino.
E aí o sino Vox Patris então vai fazer a sua peregrinação, saindo de Santos, indo até Brasília e de Brasília, então chegando em Trindade. Perfeito. E o padre Jadeilson estava lá na Polônia trabalhando bastante. Ele foi conhecer a fábrica onde o sino foi produzido e conheceu muitas coisas curiosas por ali. E a gente está curioso para ver também o que ele encontrou por lá. Coloca aí na tela que eu quero acompanhar essa reportagem. Estamos aqui na Polônia, exatamente na cidade de Rudotow, na empresa que automatizará os sinos Vox Patris, São Lucas e São João, na cidade de Trindade, a capital da fé no coração do Brasil. E eu convido você agora a conhecer um pouco mais dessa empresa, do que ela realiza no seu cotidiano. Eu tenho certeza que você, filho do Pai Eterno, está curioso e ansioso para ouvir o primeiro badalado sino Vox Patris. Mas eu vou adiantar para você que nós temos outros dois sinos, o sino São Lucas e o sino São João. Nós vamos ouvir agora o badalado sino São João, que vai compor esse trio que ecoará a voz do Pai entre nós. Vamos ouvir. E nós estamos aqui próximo a um mostroário da empresa Roduk, que ela é especialista em automação do sino. Eu vou mostrar para vocês esse mostroário, onde cada sino ele produz um som diferente, uma nota diferente. Vamos conferir. E estando na Polônia, nós não podemos deixar de mencionar a figura, a imagem de São João Paulo II, ele que nasceu aqui na Polônia e foi Papa da Igreja durante muitos anos. Temos aqui um sino dedicado a ele, São João Paulo II. E vivendo o ano da esperança, a empresa também fez questão de construir um sino dedicado a este ano jubilar, onde o Papa Francisco nos convida a sermos peregrinos da esperança. Eis aqui então o sino da esperança. E a empresa que automatizará os sinos na cidade de Trindade, o Vox Patris, o São Lucas e o São João, ela também tem por missão instalar e automatizar relógios. Quem é de cidade pequena sabe que as igrejas antigamente elas tinham um relógio em suas torres para comunicar a todos a hora. E essa empresa ela tem também por missão isso. Vamos acompanhar um pouco desse espaço. Perfeito, então essa empresa aí é a que vai automatizar o sino já aqui em Trindade. Então eles vão mandar uma equipe aqui para isso. Exato. Nós sabemos que o campanário onde será instalado definitivamente o sino ainda não foi construído, será a última coisa a ser construída. Então nós teremos um galpão construído ali próximo à obra, o canteiro de obras, onde esses sinos serão instalados. E aí nós teremos toda uma celebração para que esses sinos toquem.